Em Itapevi, os vereadores tentaram pedir informações sobre a falta de cobertura em ponto de ônibus. Mas o requerimento solicitando as informações foi rejeitado em votação nominal. Veja. Um requerimento na sessão ordinária em Itapevi solicitou informações sobre a instalação de cobertura em ponto de ônibus. No passado, nós fizemos um trabalho fotográfico de toda a cidade, dos abrigos de ônibus na nossa cidade. Abrigos que não existem. Eu acho que é necessário a convocação, porque essas pessoas, eu acho que elas não utilizam, né, o nosso transporte na cidade, não utilizam os abrigos de ônibus. A gente vê nas chuvas as pessoas esperando ônibus com um guarda-chuva, porque não tem abrigo na cidade. Nós vemos aí na cidade as pessoas, as mães com seus filhos, né, no sol, porque não tem um abrigo que os proteja. E nós, no ano passado, nós já fizemos vários requerimentos nesse sentido, fizemos material fotográfico de toda a cidade, encaminhamos ao Departamento de Trânsito, encaminhamos à Secretaria de Planejamento, e, pelo contrário, além de não serem instalados abrigos novos na cidade, foram retirados os que existiam, como aconteceu na Avenida Pedro Paulino, na Estrada Velha de Itapevi, ou Rodovia René Benedito Silva. Os abrigos que existiam lá foram retirados. Nós tivemos notícia, e sabemos que aqui tem o Tony, lá do Jardim Bela Vista, que a comunidade lá através dele, ele estava por aqui, acho que já foi embora, foi obrigado a construir um abrigo, a comunidade, para que as pessoas pudessem se abrigar ali no Jardim Bela Vista. Então, vereador Júlio, eu acho que é necessário sim a convocação para que esses secretários venham e nos esclareçam qual a dificuldade da cidade de Itapevi em ter abrigos de ônibus. É inadmissível. Nós vemos as cidades vizinhas, cidades que têm um orçamento menor do que o nosso. Essa questão de se pedir uma informação, isso é uma coisa. Agora, convocar secretários para fazer esse debate, eu não acho sinceramente desnecessário. E eu queria aqui corroborar com as propostas do colega Júlio César Portela. Eu acho que você separar e convocar o secretário numa questão específica, porque o secretário também é um funcionário público, você imagina se nós pegarmos e começar a convocar funcionário e secretário por a questão de um tema. Nós somos sensíveis à questão, eu acho que ela é uma questão importante e nós votamos contra exatamente por isso, que é um tema que não tem nada a ver com o outro. Uma coisa é secretário, uma outra coisa é a questão dos abrigos de ponto de ônibus. Eu acho desnecessário convocação de secretários. São funcionários públicos, sim, como todos os funcionários públicos, tem que ter esse espírito público de vir a esta casa, que é uma casa que representa o povo, dar explicações, de repente existe até um cronograma, existe um plano já para que seja feito esses abrigos. Agora, o que nós não podemos deixar é a população sem uma resposta. Fico triste pelo requerimento não ter sido aprovado e essa resposta não ter vindo publicamente a essa casa. Eu não vejo nada polêmico e que os secretários venham a essa casa falar de um tema tão importante para a cidade, um tema que nós, vereadores, somos cobrados diariamente. Então, fico triste pela não aprovação do requerimento, mas importante travar essa discussão, uma discussão séria para a cidade, a falta de abrigo de ônibus, eu tenho dúvida que todos os vereadores são cobrados nas ruas e principalmente quando nós fomos aqui numa reunião no HGI, nos entristece saber que em frente ao Hospital Geral, mães saem com suas crianças recém-nascidas e tem que ficar lá ou debaixo do sol com a sobrinha ou debaixo da chuva com a sobrinha. Um tema extremamente relevante e importante para a nossa cidade. Seria muito mais simples ter colocado o requerimento com relação à instalação dos pontos e depois fazer um outro requerimento, fazendo a convocação. Se tivesse desmembrado, com certeza nós teríamos um debate muito mais acalorado com relação aos dois temas. Eu creio que são dois temas num só. Por isso que eu votei contrário. A nossa equipe de reportagem foi às ruas conversar com as pessoas que pegam ônibus em Itapevi. Na frente do hospital, um ponto de ônibus, sem cobertura. Esse não é o único ponto de ônibus descoberto na cidade. O assunto foi levado à discussão na Câmara Municipal de Itapevi, mas o requerimento foi rejeitado. O motivo? A convocação de secretários. Também quero tranquilizá-lo e informar que já está sendo preparada a licitação para se colocar cobertura de ônibus em todos os pontos.
Quem nunca esperou um ônibus? Um dos temas discutidos na sessão ordinária de Itapevi foi a cobertura no ponto de ônibus. O requerimento que trata do assunto foi rejeitado por 8 votos contrários com apenas 2 favoráveis. O que a senhora acha da falta da cobertura? Falta muita oportunidade, é o tempo de chuva, você entendeu? Sol quente, porque às vezes muita gente não pode tomar sol assim, e fica o ar aberto, fica muito ruim, né? Não tem cobertura e nós está exposto ao sol e chuva. Se chover, fora a demora de ônibus também, demora, né? Nem eu que estou com criança, na hora da chuva mesmo, sol quente, fica difícil. Na Avenida Engenheiro René Benedito é tudo assim, todos os pontos de ônibus. O presidente da Câmara, Luciano Farias, o Bolor, lamentou a rejeição do requerimento. Convocados secretários. Os secretários são funcionários públicos, né, cargos políticos, que são pagos pelo dinheiro de vocês e nosso também. E eles têm que vir aqui dar a resposta, sim, eu acho que é um questionamento tranquilo. Eu fico assim, abismado com você querer justificar o injustificável, né? Porque não tem uma justificativa plausível para rejeitar o pedido de convocação do secretário. Nós somos interpelados todos os momentos na cidade, quando nós vamos comprar pão na padaria de manhã, quando nós estamos... E todos os vereadores aqui, isso eu não estou colocando exceção não, todos os vereadores aqui são interpelados a todo momento. Agora, os secretários, às vezes nem moram na cidade, então não se preocupam com essa questão. Olha, eu fico triste em ver uma notícia dessa. Como é possível o tamanho desse caso com a população? Infelizmente, a democracia no nosso país ainda é imatura. Os interesses políticos e partidários estão acima do bem-estar da população. Mas eu quero reiterar que essas mesmas pessoas que esperam ônibus no relento são os eleitores que têm o poder de voto. Lembre-se bem.